A gente vai falar sobre a importância da educação infantil para as crianças e para as suas famílias. E dentre os nossos convidados, eu começo com o professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutor em educação pela USP, com estágio doutoral na Universidade de Barcelona. Com vocês, Paulo Foti. Bom dia, bem-vindo. Oi, Cíntia, tudo bem? Tudo ótimo, Paulo. Já já a gente volta a falar, porque tem mais gente para chamar aqui para a nossa conversa. Eu convido a mestra em Educação pela Univale, atualmente é secretária de Educação do município de Cascavel e presidente da Undime do Paraná. Seja muito bem-vinda, Márcia Aparecida Baldini. Vem para cá. Ela está aqui com a gente presencialmente. Cadê? Márcia... Vai aparecer. Ah, já está aqui no nosso Zoom, já apareceu aqui com a gente, vai se juntar ali no nosso quebra-cabeça, no nosso telão já já. E, por fim, o doutor em Educação e professor de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vem para cá, Tiago Bartolo, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Ele que vem presencialmente, fica aqui com a gente. Bom dia, Tiago. Obrigada, viu? E vou levantar aqui a câmera, me acompanhe, que eu vou dar lugar para ela. Convido a psicóloga e doutora em Educação pela PUC São Paulo e também integrante do Comitê Científico do NCPI. Ela atualmente é gerente de Relações Institucionais e Governamentais na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Vem para cá, Beatriz Abuchain. Bom dia, bem-vinda, viu? Por favor. Opa, deixei meu carregador aqui, gente. Meu celular não tá aguentando a bateria, mas vamos lá, por favor, a cadeira é sua. Eu deixo o papo com vocês. Logo mais eu estou de volta para a gente manter esse debate aqui. Bom papo, pessoal. Até já. Bom dia a todos e todas que nos assistem. O último painel do simpósio do NCPI será dedicado aos efeitos da pandemia na educação infantil. O fechamento das escolas em todo o país gerou um grande desafio às redes de ensino, que tiveram que buscar estratégias, tanto para manter o vínculo com as crianças e suas famílias, quanto para propor atividades remotas que garantissem os direitos de aprendizagem. Ao longo de 2021, gradualmente, as escolas de educação infantil têm aberto as suas portas. Por um lado, as crianças não são mais as mesmas de 2019, pois foram impactadas, assim como nós, mais ou menos pela pandemia. Por outro lado, as escolas também mudaram, tendo que rever tempos, práticas e espaços para se adequarem aos novos protocolos sanitários. Os convidados do nosso painel irão abordar os principais desafios que os profissionais de educação estão enfrentando e apresentar as estratégias necessárias para garantir uma educação infantil de qualidade nesse contexto. Como fala de abertura do painel, teremos a participação da professora da Universidade de Buenos Aires e atualmente presidente global da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, a OMEP, Mercedes Mayol Lassalle, que trará referências internacionais sobre a qualidade da educação infantil e o contexto da pandemia. Vamos ver a mensagem que a Mercedes gravou para nós. Quality of early childhood education varies according to different perspectives. Some institutions focus only and ensure the most basic care and survival of children. Others focus on academic learning achievements and assessments, while there are others that luckily focus on the holistic and comprehensive approach by proposing play, creativity, cooperation, and promotion of self-confidence, autonomy, and participation of children. In this scenario of fragmented and weak early childhood education and care public policies, the pandemic of COVID-19 highlighted all the structural inequalities, injustices, lack of investment, and state involvement with young children.
The closure of kindergartens and daycare centers have affected the situation for children and their families, mostly because states have adopted an ethnocentric matrix, a health perspective centers on adults' needs and not on children's needs. For this reason, in our last two World Assembly declaration, we urge states, international and multilateral organizations to consider young children and their families como prioridade na criação de respostas e planos de recuperação para a pandemia da Covid-19. Isso requer políticas públicas que garantam a proteção compreensiva dos direitos humanos da primeira infância, considerando os princípios dos melhores interesses da criança em todas as medidas que possam afetar seu presente ou seu futuro. Superar a fragmentação na gestão e construir orçamentos para a primeira infância, de modo que criem políticas poderosas de uma abordagem coordenada, compreensiva e multissetorial. Garantir um orçamento para que as medidas de austeridade adotadas não comprometam os investimentos necessários para as crianças. Garantir a participação dos educadores, famílias, mulheres e principalmente as mulheres e as comunidades, assim como a consideração da perspectiva da criança na construção de respostas e planos de recuperação. E, finalmente, expandir a acessibilidade e a qualidade de centros de educação e cuidado pré-escolares, assegurando programas gratuitos que sustentem uma inclusão verdadeira para cada criança. Obrigada. A Mercedes trouxe na fala dela um ponto muito importante para a reflexão de todos que trabalham com primeira infância e educação. O quanto a pandemia potencializou as desigualdades educacionais. Para aprofundar esse tema, eu gostaria de convidar o Thiago Bartolo para apresentar um estudo inédito chamado O Impacto da Pandemia da Covid-19 no Aprendizado e Bem-Estar das Crianças. Esse material em breve estará disponível na biblioteca da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Thiago, um prazer te ter aqui conosco. Estamos ansiosos para ouvir os dados do estudo. É com você. 15 minutos para a sua fala. Obrigada. Obrigado, Bia. Muito obrigado, NCPI, pelo convite. Muito animado para poder compartilhar com vocês pela primeira vez os principais resultados do nosso estudo de impacto sobre os efeitos da pandemia no aprendizado e no bem-estar das crianças. Eu tenho um super desafio aqui de resumir um estudo que durou mais de 2 anos em 15 minutos, mas eu queria muito rapidamente fazer 3 agradecimentos super especiais. Primeiro, para os meus colegas da UFRJ, professores e pesquisadores, que junto comigo realizaram essa pesquisa, em especial a professora Mariane Kozlinski, que coordena o estudo junto comigo, além, claro, de um grupo de doutorandos, mestrandos e graduandos que trabalharam muito duro para que a gente pudesse ter esses resultados aqui. Eu também queria agradecer muito à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que desde 2019, vocês vão ver que hoje eu vou apresentar dados de 2019 e 2020 nesse estudo de impacto, e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal nos apoiou e foram super parceiros nos 2 momentos do estudo. A Bia está aqui do meu lado, foi a primeira pessoa que eu contei sobre essa ideia de um estudo de impacto da pandemia, e desde o primeiro momento eles foram muito parceiros. E, por fim, eu queria agradecer demais todos os voluntários, todas as pessoas que participaram do estudo, que doaram um pouquinho do seu tempo para que hoje a gente pudesse estar aqui e fazer essa entrega para vocês. A Bia já falou sobre o relatório, essa é a capa do relatório. Eu queria que vocês pensassem que esse momento aqui hoje é um pontapé inicial, uma primeira conversa que a gente está tendo
E eu espero que esse relatório e as apresentações que a gente vai fazer hoje, e certamente outras que virão, possam qualificar o debate e ajudar a gente a pensar não só esse diagnóstico, porque esse estudo ele é um esforço de diagnóstico, mas principalmente o que a gente faz daqui para frente. A apresentação de hoje, gente, ela está estruturada em 5 tópicos. O primeiro, eu vou falar muito rapidamente o que é esse estudo, como é que foi feita a coleta de dados e as análises propostas. Em seguida, eu vou apresentar 3 resultados principais do estudo para vocês. O primeiro é o impacto da pandemia no aprendizado das crianças. Aqui a gente está pensando no desenvolvimento da linguagem, matemática e também o impacto na aptidão física e habilidade motora das crianças. Em seguida, eu quero falar para vocês o resultado, aquele que eu acho que é o mais importante desse estudo, o impacto da pandemia nas desigualdades de aprendizagem. E o que é isso? Será que as crianças em situação de maior vulnerabilidade social, aquelas crianças que os pais têm escolaridade mais baixa, as famílias têm uma renda menor, as famílias, por exemplo, participam de um programa de transferência de renda, será que essas crianças foram mais fortemente impactadas pela pandemia? E a gente vai trazer evidências aqui que sim, que isso aconteceu nesse período. Por fim, eu queria falar um pouquinho sobre as mudanças na rotina das crianças durante o ano de 2020 e como é que essa rotina das crianças que foi profundamente alterada, como é que ela está associada com o bem-estar e saúde mental das crianças. E, por fim, eu vou trazer 5 recomendações. Lá no relatório tem um número maior de análises e de recomendações, mas aqui eu vou trazer 5 recomendações, de fato, como um pontapé inicial para as reflexões que a gente vai fazer com os dados desse estudo. Então vamos lá, gente. Como é que é o desenho dessa pesquisa? Como é que a gente pensou a coleta de dados? Os resultados que eu vou mostrar aqui hoje, eles são de uma amostra de 21 escolas na cidade do Rio de Janeiro. Tem escolas da rede conveniada e escolas da rede privada. É uma amostra bastante heterogênea quando a gente pensa o perfil socioeconômico das famílias. E isso é importante, porque uma das análises que a gente quer fazer é exatamente tentar entender os efeitos da pandemia nas desigualdades de aprendizagem. E na análise principal que a gente traz aqui hoje, a gente tem 671 crianças. E como é que foi essa coleta de dados? Lá em 2019, antes da pandemia, a gente não sabia que ia ter pandemia, a gente estava fazendo um estudo longitudinal na pré-escola. E o que a gente fez nesse estudo foi coletar medidas no início e no final do ano letivo para essas 3 dimensões. Então, a gente tem medidas para o desenvolvimento da parte de linguagem, matemática e a aptidão física e a habilidade motora das crianças. A gente coleta isso no início e no final do ano letivo. E quando a gente olha esses dados, o que a gente tem é, de fato, uma medida sobre o aprendizado das crianças. A gente fez a mesma coisa para uma outra coorte de crianças no ano de 2020. Então, lá em 2019, a gente tem um grupo de crianças que estava no último ano da educação infantil, ou seja, o 2º ano da pré-escola, fazendo a transição da educação infantil para o ensino fundamental. E em 2020, a gente tem um outro grupo de crianças que também estava no 2º ano da pré-escola. Um grupo teve a oportunidade de frequentar a pré-escola presencialmente, sem interrupções, que é a coorte de 2019, e a gente tem um segundo grupo de crianças que vivenciou um ano escolar absolutamente atípico, com todas as restrições da pandemia. É a partir dessas comparações que a gente é capaz de estimar as perdas no aprendizado ao longo do ano de 2020. Então vamos para o primeiro resultado, gente. Nesse gráfico aqui, eu apresento para vocês os dados sobre o desenvolvimento em matemática desses 2 grupos de crianças que estavam no último ano da pré-escola. Então, crianças que estão ali no 2º ano da pré-escola, fazendo transição para o ensino fundamental. Observem que tem 2 retas, a coorte de 2019 é a reta azul, a coorte de 2020 é a reta laranja, e eu chamo a atenção de vocês para 2 pontos nesse gráfico. O primeiro é o ponto de partida. Os 2 grupos têm um ponto de partida muito semelhante, e era exatamente isso que a gente esperava. Até aqui a gente não tem efeito da pandemia. Mas observem que o ritmo de aprendizado, aqui a gente pode pensar na inclinação dessas 2 retas, ele é diferente. O que a gente observou é que o ritmo de aprendizado da coorte de 2020 foi mais lento. Quando a gente estima esse resultado no que a gente chama de um modelo multivariado, a gente inclui na análise uma série de informações, características da família, por exemplo, o nível socioeconômico da família, o ambiente de aprendizagem em casa, a idade da criança em meses, o sexo da criança. Quando a gente faz essa análise no modelo multivariado,
a gente estimou uma perda de até 4 meses de aprendizado no desenvolvimento em linguagem, quando a gente compara a coorte de 2020, ou seja, a coorte que vivenciou a interrupção das atividades presenciais, com a coorte de 2019. Para o desenvolvimento em linguagem, a gente tem um resultado muito parecido. De novo, 2 retas, pontos de partida bastante semelhantes, mas um ritmo mais lento de aprendizagem na coorte de 2020, a coorte que vivenciou todas as restrições da pandemia. Uma outra forma, gente, da gente pensar sobre esses 4 meses de perda é imaginar a coorte de 2019 como um parâmetro. Então, vamos tomar a coorte de 2019 como parâmetro, é o nosso grupo aqui que a gente está controlando. Então, imagina que tem um percurso de aprendizagem lá em 2019, e quando a gente olha para o grupo de 2020 e estima esse aprendizado, o grupo de 2020 aprendeu, na média, 65%, tendo a coorte de 2019 como um parâmetro, aproximadamente 2/3. E os impactos nas desigualdades de aprendizagem? Aqui, a pergunta, ela foca especialmente naquelas crianças em situação de maior vulnerabilidade social. Crianças em que as famílias têm um nível socioeconômico mais baixo, pais com escolaridade mais baixa, pais com renda mais baixa. Será que essas crianças foram mais fortemente impactadas? Os resultados de todas as nossas análises, eu vou trazer uma análise aqui para vocês, mas lá no relatório tem mais dados. Os resultados de todas as nossas análises sugerem que sim. Durante o ano letivo de 2020, a gente observou um aumento das desigualdades de aprendizagem quando a gente compara crianças com nível socioeconômico diferente. De novo, gente, aquele exercício, vamos tomar a coorte de 2019 como um parâmetro. Quando a gente olha para o grupo de 2020 e separa ele em 2 grupos, crianças matriculadas em escolas que, na média, têm um nível socioeconômico mais alto, as crianças matriculadas nessas escolas de nível socioeconômico mais alto aprenderam, no modelo estimado, aproximadamente 75%, tendo a coorte de 2019 como parâmetro. Mas quando a gente olha para o grupo de crianças matriculadas nas escolas de nível socioeconômico mais baixo, a aprendizagem foi menos da metade comparado com o grupo de 2019, o que reforça a ideia de uma ampliação das desigualdades de aprendizado. Aqui não é só desigualdade de oportunidade, mas efetivamente de desenvolvimento de aprendizado dessas crianças ao longo do ano letivo de 2020. E agora, rapidinho para vocês, falar sobre os impactos na aptidão física e na habilidade motora. De novo, aquele gráfico com 2 retas, e os dados aqui sugerem que a coorte de 2019, nesse caso, de fato, a gente observa uma regressão, uma piora na habilidade motora e na aptidão física. E aqui eu queria chamar a atenção para duas possibilidades que explicam esse resultado. O primeiro é a impossibilidade das crianças frequentarem presencialmente a pré-escola, e a gente tem pesquisas no nosso grupo que mostram que frequentar a pré-escola está associado positivamente com melhora da aptidão física das crianças. Então, se as crianças tiveram menos oportunidades de atividades presenciais, isso explicaria parte do resultado, mas também, gente, de mudanças profundas na rotina das crianças, em especial as crianças ficaram mais em casa, tendo mais tempo sedentário na frente da tela e menos oportunidades de movimento, que é exatamente o que a gente vê nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Aqui tem dados para 412 famílias que participaram do nosso estudo lá no Rio de Janeiro. O que a gente descobriu conversando com esses pais, com esses responsáveis? 52% deles disseram que os filhos passaram a ficar mais tempo na frente da tela durante o período da pandemia. Por outro lado, esses mesmos pais indicaram que 44% das crianças passaram a fazer menos atividade física. Se vocês olharem para aquelas 3 colunas ali da direita, a gente tem um número bastante impactante, que aproximadamente 2/3 da amostra, 65% dos pais relataram que os filhos passam 4 horas ou mais diariamente na frente da tela. Só para vocês terem um parâmetro, a Organização Mundial da Saúde sugere que para essa faixa etária, as crianças deveriam ficar no máximo 1 hora. E por que isso é importante, gente? Porque isso conecta com o último resultado que eu quero trazer aqui para vocês. A gente mediu também nesse estudo a saúde mental das crianças a partir de um instrumento padronizado que era respondido pelos responsáveis. E a gente observou na nossa amostra que aproximadamente 19% das crianças estavam no grupo de risco. O grupo de risco são crianças que, no limite, precisariam de um acompanhamento profissional, por exemplo, com um psicólogo.
Então, o que a gente observou é que o principal fator de risco associado à saúde mental das crianças, quando a gente, de novo, né, olhava isso no modelo multivariado, era exatamente esse tempo excessivo de exposição à tela. Esses aqui são dados descritivos, né? Então, a proporção de crianças, a partir de quantidade de horas de exposição à tela, que estavam no grupo de risco, a gente vê que tem uma associação clara, mas quando a gente estimou isso no modelo multivariado, a gente observou que as crianças que passavam 4 horas ou mais na frente da tela todos os dias tinham uma probabilidade maior, até 85% maior, de estarem no grupo de risco. Gente, para terminar, eu queria falar aqui 5 recomendações. Lá no relatório, a gente tem mais informações, mas eu trouxe aqui 5, que eu acho que elas são as mais importantes nesse momento, para o início do nosso debate, das nossas reflexões. O primeiro, e que ficou muito claro durante a coleta de dados, é a necessidade das redes de ensino terem programas de busca ativa das crianças. O que a gente observou quando a gente estava em campo coletando dados, e a gente está replicando esse estudo numa rede pública agora. A gente está coletando dados agora ainda. Muitas crianças não voltaram para as unidades de educação infantil, muitas crianças não voltaram para a escola. E é muito importante que elas voltem para a escola. À medida que a gente ia analisando esses dados, a gente fez um estudo sobre o impacto da pandemia, né? Mas à medida que a gente ia analisando esses dados, foi ficando muito claro para a gente que uma mensagem que gritava aqui era esse papel fundamental que as unidades de educação infantil, que as escolas têm, na promoção do desenvolvimento e do bem-estar das nossas crianças. O que aconteceu durante o ano de 2020, né, gente? A gente teve uma mudança muito brusca da possibilidade de acesso das crianças às escolas, às unidades de educação infantil. E o que a gente observou nesse período foi um aumento das desigualdades educacionais, foi diminuição do desenvolvimento das crianças e uma piora do bem-estar. Então, é muito importante o investimento na educação infantil, investimento também em políticas intersetoriais que permitam a retomada do desenvolvimento das nossas crianças. Em seguida, gente, à medida que as crianças voltem para a escola, é fundamental esse acolhimento e diagnóstico, foco total no acolhimento, reinserção das crianças, readaptação deles nesse espaço tão rico que é a escola, e a necessidade de um diagnóstico individual que vá além da dimensão cognitiva. A gente pode pensar na questão física, na questão motora, na questão emocional, para em seguida a gente ter um plano individual de aprendizagem. Eu falei aqui hoje para vocês sobre saúde mental das crianças, mas lá no relatório, gente, a gente tem dados muito, muito preocupantes sobre a saúde mental dos professores, no nosso caso, das professoras, que são a imensa maioria na educação infantil, e é muito importante a gente falar sobre saúde mental dessas profissionais. E, por fim, gente, para encerrar minha apresentação, é muito importante que a gente continue monitorando os efeitos de médio prazo da pandemia. Já foi dito aqui em outros painéis, mas eu queria reforçar uma mensagem. Os resultados que a gente traz aqui são importantes, eles merecem uma reflexão, mas é sim possível a gente recuperar esse aprendizado, e para isso a gente vai precisar de mais investimentos em educação, já é o que os outros países estão fazendo, então a gente precisa falar disso aqui e, claro, qualificar o nosso gasto com melhores programas. Gente, muito obrigado NCPI pela oportunidade de apresentar esses resultados, e estou ansioso aqui para as perguntas e para o nosso debate. Bia. Tiago, muito obrigada pela apresentação. Eu acho que esse estudo, ele é um estudo fundamental para o Brasil, porque, de fato, a gente tem dados sobre as outras etapas em relação aos impactos da pandemia na aprendizagem das crianças e dos jovens, mas em relação à educação infantil nos faltam dados. Então, queria te agradecer mais uma vez a parceria. Eu acho que a apresentação foi muito valiosa e muito rica, e a gente vai ter a oportunidade de conversar na sequência. Obrigada. Bom, nós temos, de fato, então, um cenário muito desafiador. E precisamos de dados que nos ajudem a interpretar esse contexto e buscar estratégias para ação. O gestor municipal de educação tem um papel imprescindível na garantia de acesso e de qualidade nas creches e pré-escolas. A Márcia, representante da Undime, vai nos contar mais sobre essa atuação. Márcia, bom dia. É um prazer, em nome do Núcleo Ciência pela Infância, ter a representação da Undime nesse importante painel sobre educação infantil, e estamos ansiosos para te ouvir. Bom dia, Bia. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelas mídias sociais. Esse importante evento que tem por objetivo discutir a educação infantil. Quero saudar também aos nossos
colegas, professores que vão dividir essa mesa tão importante de discussão. Eu estarei aqui na minha apresentação de hoje, nesse debate, trazendo um pouco daquilo que nos aflige enquanto dirigentes municipais de educação, que fazemos parte dessa rede de mais de 5.000 municípios, que somos, né, que temos a maior demanda de atendimento na educação infantil. Hoje nós sabemos que os desafios do gestor educacional são muitos. Por um lado, nós temos a garantia do direito à criança na educação infantil, que é a nossa prioridade absoluta nesse momento. No entanto, nós temos, por outro lado, a questão da própria legislação, a questão do financiamento e a questão das políticas públicas. Então, muitas vezes, a gente se vê prensado frente a tudo isso. Mas de uma coisa nós temos certeza: nós temos que colocar a criança, a infância, como prioridade. A educação infantil, ela é prioridade absoluta. Bem colocado isso na Constituição Federal, na LDB, em vários documentos normativos que falam sobre a questão da educação infantil. Também partimos do princípio que a educação infantil, existe uma articulação muito grande, a etapa que tem uma articulação muito grande entre família e escola, o cuidar e o educar na escola e essa articulação com a família. Então, esse tripé que o próprio artigo 205 da Constituição Federal traz, Estado, família e sociedade, é primordial estarmos de mãos dadas para garantirmos o retorno da educação infantil. É visto que a maioria dos municípios brasileiros ainda nós não tivemos o retorno da educação infantil, e isso é muito triste. Muito bem colocado pelo professor que apresentou ali os dados, os reflexos que traz a falta da escola, a falta da educação infantil para o desenvolvimento da criança. E isso nós vamos sentir, não agora, neste momento, mas vamos sentir no ano que vem, nos demais anos, e isso vai ter um reflexo muito grande, com certeza, nos próximos 10 anos da educação brasileira. Eu vou estar trazendo aqui alguns aspectos que eu considero assim mais importantes em relação à função social da escola, que nós temos ali na educação infantil, além da questão do conhecimento científico, muito bem apontado ali por Jamil Coury, né? Permitir, né, a educação infantil, a escola de educação infantil, ela tem por finalidade permitir uma situação permanente e contínua de interação com o outro, que é alguém diferente, a outra, e ser um lugar de compartilhamento de conhecimentos e conteúdos. Então, nós temos a questão do cuidar e educar, a socialização, a convivência da criança, as regras, as normas, que a criança, ela aprende isso na escola, com a família também, mas é na escola que ela vai aprender a dividir, ela vai estar socializando com as demais crianças e com os profissionais, e ela vai estar numa aprendizagem contínua. Da mesma forma, o conhecimento científico, muito bem colocado na própria BNCC, em relação à infância, 0 a 3 anos e 4 a 5 anos. Então, são questões muito importantes. E hoje nós temos uma dificuldade muito grande na socialização desse saber, que é o retorno das crianças na escola. Por um lado, nós temos ainda redes municipais que estão se organizando frente à pandemia para esse retorno seguro, de forma parcial e integral. E, por outro lado, nós também temos as famílias que ainda existe uma resistência muito grande, um medo por parte de algumas famílias em levar a criança na escola, em deixar a criança na escola. Então, são duas dificuldades que nós temos, que nós vamos ter que superar em relação ao retorno presencial da educação infantil. Uma outra questão também que eu quero destacar, que a educação infantil, inserida lá no início da educação básica como primeira etapa, ainda obrigatória só 4 e 5 anos, ela é reflexo para toda a formação do sujeito, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Então, existe um reflexo muito grande daquela criança que ela tem acesso à educação infantil para aquela criança que não tem acesso à educação infantil. Porque quando nós falamos da educação infantil institucionalizada, lá dentro de um centro municipal de educação infantil, dentro de uma escola de educação infantil, nós estamos falando algo muito além da aprendizagem. Nós estamos falando do cuidar, do educar, da segurança dessa criança, da segurança alimentar dessa criança, que também nós temos que pensar muito,
que nesse período de pandemia, quantas crianças ficaram sem acesso à merenda escolar e sem uma alimentação realmente de qualidade, a questão do brincar, do socializar, de estar presente na escola com outras crianças e de ser olhado, de ser assistido. A maioria das questões de violência que envolve a criança são diagnosticadas na escola. É na escola que o professor de educação infantil ou o cuidador que está ali junto, é ele que vai estar percebendo, que vai estar apontando. E muitos casos são diagnosticados e são encaminhados, denunciados pela própria escola. Então, eu vejo que a educação infantil, que ainda em nosso país, as nossas políticas educacionais, nós temos ainda um investimento mínimo em educação infantil, uma quantidade mínima de criança ainda de 0 a 3 anos, tá? Apenas 35% das crianças de 0 a 3 anos estão nas escolas em nosso país, deveria ser a prioridade absoluta, porque trabalhando bem a educação infantil, muitos problemas que nós temos, sociais, educacionais, nós estaríamos evitando futuramente. Então, para o gestor educacional, os desafios, eles são muitos. Esses desafios, eles perpassam pelo cotidiano da escola. Eu não estou conseguindo passar meus slides ali, vou ter que pedir para alguém me... consegui agora, beleza. São muitos desafios que o gestor educacional tem, e vou estar agora citando algum deles, que eu penso que são os mais necessários, os mais importantes, tanto naquilo que envolve a questão da formação dos profissionais, a questão de insumos, a questão financeira, a questão do currículo, a questão do acesso, a questão da permanência. Isso são questões que muito nos preocupam. Trago aqui uma das situações que foi palco de debate, tanto do Conselho Nacional, quanto na Undime, quanto com a SED, quanto por várias fundações, a questão da garantir a continuidade do calendário escolar. Então, nós temos aqui um grande desafio. A partir de março de 2020, nós tivemos ali a questão da pandemia, os alunos afastados das nossas salas de aula, e isso foi muito, muito triste, muito complicado. Esse afastamento que nós tivemos das crianças levou a inúmeras questões que eu, enquanto gestora, me preocupo muito, muitíssimo. Eu estou com um problema ali nos meus slides, tá, agora vamos ver se vai dar certo. E essa preocupação em relação ao calendário escolar, ao mesmo tempo que nós tivemos uma pressão muito grande, nós, enquanto gestores, estar cumprindo o calendário escolar, nós também temos a preocupação que esse calendário escolar não seja apenas cumprido no papel, garantir os 200 dias e as 800 horas. Então, essa é uma situação também preocupante, porque eu penso que, além do calendário escolar no papel, nós temos que garantir à criança o direito dela enquanto sujeito de direito, que deve estar inserido num espaço, no universo escolar, garantir o acesso, a permanência dessa criança com qualidade, garantir a função social da educação infantil, o cuidar e educar. Então, quando nós falamos na questão do calendário, o calendário, ele envolve muitas questões práticas que devem ser garantidas, não simplesmente o acesso da criança na escola, mas toda uma questão que envolve os insumos, a formação do professor, o atendimento que vai ser dado a nossas crianças. E quando nós falamos em relação à questão da formação continuada, eu vejo muito bem posto em sua fala e do nosso palestrante anterior, a questão da tecnologia. Então, houve muitas mudanças. Após a pandemia, muita coisa mudou. A tecnologia é algo que eu vejo que ela veio e que ela precisa ser inserida. Por outro lado, nós temos alguns desafios aí. A própria formação dos nossos profissionais, que até então a gente percebe que tanto a formação inicial quanto a formação continuada dos nossos profissionais, a questão tecnológica, ela fica muito aquém. Então, é necessário realmente estarmos investindo na questão da formação continuada, porque a tecnologia, ela é uma forma de acesso, de diálogo com as famílias. Então, nesse momento, principalmente, é necessário um diálogo mais presente com as famílias. A questão da formação, não somente na tecnologia, mas também a formação pedagógica,
que ensinar, como ensinar, de que forma ensinar, isso é muito importante. E principalmente agora que nós temos que trabalhar pedagogicamente com a questão do contínuo curricular, porque nós tivemos 2020 as crianças de forma remota, recebendo as aulas de alguma forma, mantendo esse vínculo com a escola de forma remota, mesmo que 5% das escolas brasileiras de educação infantil não enviaram nada para as crianças, e isso é um prejuízo muito grande. Agora essas crianças estão retornando para as escolas, e esse retorno, eles implica também a formação do professor, porque eles vão estar retornando, nós temos que adaptar o currículo, tanto de 2020, 2021, e já estamos indo para 2022. Nós temos ali a etapa de 0 a 3 anos, e a etapa 4 e 5 anos, e a transição para o ensino fundamental. Hoje nós temos a seguinte situação, a criança que está no primeiro ano do ensino fundamental, ela não conseguiu fazer a pré-escola 2, a última etapa da educação infantil presencial, ela fez remoto. E a criança que vai o ano que vem para o primeiro ano, muitas redes, ela ficou 2020 fora da escola e 2021 vai voltar por alguns meses e outras nem vão voltar e vão direto para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, nós temos uma preocupação muito grande em relação a esse aspecto pedagógico, realmente de formação da criança, tá? Então, isso é um ponto muito importante. Outra questão que, quando a gente fala ali na questão de tecnologia, nós temos a questão da formação e a questão do próprio insumo, os recursos financeiros. Hoje o nosso professor, a grande maioria, utiliza celulares, o próprio celular, porque tanto as escolas de educação infantil das redes não possuem acesso à internet, quem dera ter equipamento eletrônico para poder estar fazendo comunicação com as famílias, com as crianças e levando esse acesso. Então essa é uma realidade que para as redes municipais é muito triste dizer, mas está muito longe para ser alcançada. E nós temos também a questão da formação em saúde mental, o acolhimento, porque o nosso profissional, assim como a criança não é mais a mesma, o nosso profissional também não é mais o mesmo. Houve percas, houve luto, houve medo, e tudo isso muda as pessoas. A pandemia trouxe mudança, essas mudanças foram grandes, então o nosso profissional ele tem que estar preparado para lidar com tudo isso. E eu digo que um dos primeiros desafios do nosso profissional é realmente o diálogo com os pais, com os responsáveis legais, com a comunidade escolar. Por quê? As famílias também passou por um processo de perda, um processo de mudança. E eles estão vindo para as escolas. Nós temos, de um lado, aqueles que querem, que precisam da escola para colocar os seus filhos, porque precisam trabalhar, ainda ver a escola de educação infantil na vertente assistencialista, como nós temos aqueles que querem a educação infantil, querem a escola, mas eles têm medo devido à pandemia, eles têm medo que algo aconteça com seus filhos. Então, esse diálogo da participação da família na escola, trazer segurança, fazer eles realmente estar seguros, destacar as normas sanitárias, a biossegurança, então isso é muito importante. Então, uma das primeiras questões que eu vejo que o nosso professor, que a nossa educação infantil nós teremos que enfrentar, realmente vai ser essa articulação da família com a escola, estar ali junto, parte de um mesmo processo, cada um na sua função específica. Outro aspecto que eu quero destacar é a questão da participação efetiva da criança, né? Os desafios da criança... Márcia, desculpa te interromper, a gente está com o tempo, né, dos 15 minutos esgotado. Eu não sei se você poderia concluir em mais 2 minutos. Está muito interessante a sua apresentação e a gente vai ter um momento depois para debate, e aí você pode complementar também. Pode ser? Bom, então, ok. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, então, na minha fala. Então, vamos lá. Então, conforme eu estava colocando, essa questão da participação das famílias é muito importante, né? A gente sabe que as escolas jamais serão as mesmas. A questão do ensino, mesmo que ele continue de forma híbrida ou de forma remota, é necessário que realmente chegue até a criança esse conhecimento. É necessário também que as redes, elas se atenham à própria questão da implementação da BNCC. Tivemos ali em 2019 a elaboração dos currículos, 2020 seria um momento em que as redes estariam colocando esse currículo dentro na questão dos projetos político-pedagógicos. Então, uma grande assim, situação delicada que eu vejo, o nosso professor entender realmente o que está na BNCC, para ele trabalhar isso na educação infantil,
fazer essa relação dialética entre a teoria e prática, a transposição didática é uma questão muito importante. A questão das avaliações pedagógicas, que eu também vejo muito importante, a avaliação, tanto a avaliação diagnóstica dos nossos alunos, acompanhando esses alunos na educação infantil, como eles chegaram, a evolução deles, quanto a própria questão dos indicadores em relação às políticas públicas, quando demanda de municípios maiores. Então, isso são aspectos que eu vejo essencialmente importante. E já para finalizar a minha fala, então, eu faço questão de colocar essa parte aqui, que eu acho que é bem importante. Deixa eu tentar voltar meu slide aqui, porque eu não estou conseguindo voltar. Aqui. Então, nós temos aqui hoje, na educação infantil, alguns indicadores que muito me preocupam, eu enquanto gestora, eu enquanto educadora, eu enquanto pessoa. Então, hoje nós temos em nosso país uma quantidade de crianças inseridas na meta 1 do Plano Nacional de Educação, na etapa creche, 0 a 3 anos, etapa pré-escola, apenas 64,3% de crianças elas têm esse atendimento. Então, significa que nós temos um número, 35,7% de crianças têm esse atendimento. 64,3% estão fora da escola na etapa 0 a 3 anos. Então, isso é uma preocupação muito grande. Como que estão essas crianças? Como estão sendo cuidadas? Se nós falamos do futuro da nossa nação, a criança fora da escola, ela deixa de ter muitos direitos seus passados por cima. Então, a maioria das crianças em situação de maior vulnerabilidade, ela está fora da escola. Na pré-escola, então, nós temos ali 93,3% das crianças inseridos nas nossas escolas, ainda temos 6,2% das crianças fora da escola, isso também é um dado seríssimo, mesmo porque já tivemos ali a própria questão de 2016, da obrigatoriedade da criança, da pré-escola na escola, e ainda 6,2% significa milhões ainda de crianças na educação infantil fora das escolas. E já finalizando, então, aqui a minha fala, eu trago aqui um indicador que eu vejo que é muito preocupante, em relação à questão de insumos e investimentos. Então, hoje nós temos 42,4% das escolas de educação infantil não tem banheiro, 61,1% não tem nenhum tipo de brinquedo, 78,9% não tem nenhum tipo de jogos educativos para trabalhar com a educação infantil, 28,1% não tem materiais para atividades culturais ou esportivas, 34,2% não tem parque infantil. Então, essa é a realidade que hoje nós temos, esses dados são de 2020, são muito recentes, essa é a realidade que hoje nós temos da educação infantil em nosso país. Então, é urgente realmente pensarmos a educação infantil e colocarmos ela ser colocada realmente nas políticas educacionais como prioridade absoluta, como bem já coloca a própria Constituição Federal. Seria isso, então. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Nós agradecemos muito, foi um panorama muito interessante da educação infantil. Você trouxe vários pontos em relação ao acesso às práticas pedagógicas, implementação curricular, avaliação, formação. Acho que foi um panorama muito rico e logo mais a gente vai ter chance de conversar. Para finalizar, então, o nosso painel, a gente vai trazer o tema da docência na educação infantil. Então, eu gostaria de convidar o Paulo Fock para falar sobre como os professores têm enfrentado os obstáculos e quais são os elementos-chave para práticas pedagógicas de qualidade que promovam as aprendizagens das crianças. Paulo, é uma alegria muito grande te ter nesse simpósio como grande especialista em educação infantil e também como pedagogo. Então, agora o nosso espaço para falar dos professores. Obrigada, Paulo. Bia, Tiago, Márcia, prazer estar aqui com vocês e a toda a nossa audiência. Acho que as apresentações que já me antecederam já deram bastante elementos para a gente pensar. E, em função do pouco tempo, eu organizei minha intervenção em três partes e vou tentar tratar delas
a partir de um roteiro muito breve que eu fiz para trazer elementos para a gente pensar sobre os impactos, sobre o que podemos fazer e sobre as características do trabalho pedagógico na educação infantil. Então, o primeiro deles, né, como meu tempo é curto, eu vou trazer 5 elementos de ponto de partida, para ser mais rápido, mais ágil. O primeiro deles é que a Constituição Federal vai nos dizer, né, vai nos ajudar, desde a Constituição Federal, que o atendimento em creches e pré-escola é um direito social das crianças e dever do Estado, com o reconhecimento de que tal atendimento ocorre na educação infantil, primeira etapa da educação básica, como fica definido a partir da LDB de 96. Entretanto, a educação de crianças pequenas como dever do Estado, por meio de políticas públicas, é uma dívida de muitos anos de omissão e um dos pilares que sustenta a enorme desigualdade social do nosso país. Inclusive, pelos dados que o Tiago traz, isso fica cada vez mais evidente. E aí é que eu chego ao meu segundo ponto de partida. O acesso à educação infantil é um fator importante para a transformação social e para a diminuição da desigualdade, uma vez que se sabe que quanto mais cedo for o acesso de um bebê e de uma criança a um espaço que promova o desenvolvimento, as aprendizagens, a brincadeira e o bem-estar, melhores condições cognitivas, sociais e emocionais se desenvolverão. No entanto, eu destaco aqui meu terceiro ponto. Apesar dos esforços que se tem feito nos últimos anos para a expansão do atendimento na educação infantil, mais de 60% dos bebês e crianças bem pequenas não têm seu direito a uma vaga assegurados em creches. Ou seja, o Brasil ainda não cumpriu a taxa de 50% do atendimento na creche conforme as metas do último Plano Nacional de Educação. E mais ainda, apenas 29% dos bebês e crianças bem pequenas, de níveis socioeconômicos mais baixos, frequentam a creche, enquanto que os níveis socioeconômicos mais altos totalizam 51%. Com isso, a gente pode perceber que os bebês e as crianças de zonas mais vulneráveis são os mais afetados com a falta de vagas na educação infantil e com as condições de vida que podem ser proporcionadas pelos seus familiares e pelo entorno, o que, por sua vez, aumenta ainda mais o hiato de oportunidades de desenvolvimento das crianças em relação àqueles pertencentes a outros grupos sociais. Sobre essa relação entre a aprendizagem da criança e o ambiente, vou me debruçar na minha segunda parte da intervenção, e ainda quero trazer alguns pontos desses elementos de partida. Aí eu destaco que se até 2019 a gente já vivia um cenário complexo na garantia dos direitos dos bebês e das crianças à educação infantil, com os impactos causados pela pandemia, a educação infantil terá desafios ainda maiores a partir daqui. A situação social e econômica de muitas famílias tem sido impactada drasticamente, o que certamente incidirá no aumento pela procura de vagas em escola pública. Além disso, é importante a gente lembrar que as pequenas escolas de educação infantil, que formam um grande montante das escolas que atendem as crianças, as privadas, foram fortemente impactadas e muitas delas acabaram encerrando seu funcionamento. Nesse sentido, os percentuais de atendimento que tínhamos em 2019 já se encontram defasados em relação à realidade atual. É preciso ainda a gente considerar que em nosso país, diferente de todos os outros países, o tempo de isolamento e de fechamento das escolas ocorreu por muito mais tempo, e especialmente no caso das escolas públicas, a reabertura foi ainda mais lenta, está sendo ainda mais lenta e tardia. Então, os prejuízos dessa pandemia para as crianças são imensuráveis. O afastamento do seu círculo social e de amizades, a exposição a situações de estresse, o medo, a angústia que muitas vezes não encontram espaços de simbolização e elaboração, a falta do atendimento das suas necessidades básicas como moradia, comida e saúde, dentre tantos outros aspectos, colocam a nós, a sociedade, o dever de proteger as crianças e atuar junto às famílias na minimização desses prejuízos. E um outro aspecto, que é o meu ponto de partida aqui desse primeiro bloco que eu quero trazer para vocês, que é que, diferente de outras etapas da educação básica, o atendimento da educação infantil ele não pode ser equacionado através do ensino remoto. O que muitas redes e instituições fizeram foi um conjunto de ações paliativas a fim de reduzir danos e manter o contato com as crianças e suas famílias através de videochamadas e interações via WhatsApp. Isso ficou muito evidente num levantamento que eu fiz, recolhendo a amostragem de todo o país,
e que basicamente a via de interação foi o WhatsApp. Um estudo da Undime reforça esse aspecto. No entanto, como as famílias foram retornando suas atividades profissionais e econômicas e as escolas demoraram a abrir, muitas crianças passaram a frequentar serviços alternativos, como os Cuida-se, as mães crecheiras, e o contato das escolas de origem das crianças com as famílias passou ainda a ser mais reduzido. Além disso tudo, muitas escolas adotaram uma espécie de pedagogia delivery, com agendamento de entregas de atividades e reduzindo a complexidade daquilo que representa o atendimento da educação infantil a um acúmulo de atividades fotocopiadas ou a preenchimento de livros didáticos. Além desse tipo de proposição estar longe do que representa as práticas pedagógicas na educação infantil, entra em choque com as próprias orientações que nós encontramos no nosso ordenamento legal, como diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil. Eu entendo que a adesão a esse tipo de prática, ou como eu chamei de uma pedagogia delivery, ocorre exatamente porque os profissionais da educação infantil se pegaram obstacularizados a desenvolver o seu trabalho e a falta de formações que apoiassem o desenvolvimento e a criação de possíveis práticas pedagógicas para um período pandêmico. Bom, dito tudo isso, esses pontos de partida, que era só para situar o nosso terreno e corroborando com o que já foi apresentado, inclusive, é notório que o nosso cenário não é o mais animador possível, e será um grande desafio para os gestores municipais mitigar os danos já causados pela pandemia e poder avançar no fortalecimento de boas práticas na educação infantil. E aqui, quero começar a segunda parte da minha intervenção tentando traduzir algumas ideias que considero estruturantes para o desenvolvimento dessas boas práticas. A partir da contribuição de algumas perspectivas teóricas, como o construtivismo, o socioconstrutivismo, a epistemologia relacional, a teoria da complexidade, só para dizer algumas, a visão de ser humano e de como se dá a construção do conhecimento tem se modificado significativamente. A gente foi abandonando aquela ideia de conhecimento como verdade, como algo acabado, para uma visão mais complexa, relacional e aberta à inconclusão. O mesmo se passou com a imagem de ser humano. A gente partiu de entendimentos que polarizavam entre visões mais biologizantes ou culturalistas para perspectivas mais integrativas e que acolhem a inteireza e o holismo do ser humano. Dizendo de um outro modo, se reconhece a disposição interna do ser humano e também o papel que a cultura exerce para o seu desenvolvimento. Eu me situo dentro dessas perspectivas e tenho me interessado a entender como as crianças constroem conhecimento, como é que é a aventura de conhecer das crianças. E mais especificamente, pelo local que eu atuo, me interessa em como isso acontece dentro da escola, porque é importante também ressaltar, as crianças aprendem coisas fora da escola, aprendem uma série de questões civilizatórias dentro e fora da escola, mas o meu interesse é olhar dentro da escola. E aí, inclusive, eu convido vocês a estarem atentos às imagens que eu escolhi para colocar nos slides, pois elas são oriundas de 6 escolas, 3 públicas e 3 privadas, que fazem parte do Observatório da Cultura Infantil, que é uma comunidade de apoio e desenvolvimento profissional que eu criei em 2013, desde então tenho colaborado com ela e desenvolvido a partir dela a transformação da prática pedagógica nesses contextos. Embora no campo científico encontremos diversas formas para compreender e nomear a respeito da aventura que é para um bebê chegar a ser humana, iniciar sua jornada de participação na cultura, eu ouso dizer que se pode afirmar a respeito de 4 grandes ideias: a capacidade de agir das crianças, o brincar como recurso simbólico, a importância de bons contextos e o papel que os adultos ocupam no acolhimento dessas crianças. Então, para pensar sobre essas ideias, podemos nos fazer algumas perguntas. Como é que bebês e crianças aprendem e constroem conhecimento? Qual é o papel da escola e dos profissionais que atuam nela para que a aprendizagem aconteça de modo significativo? Essas perguntas são questionamentos de fundo para o desenvolvimento da prática pedagógica de professores nas creches e pré-escolas, e nós podemos ainda somar perguntas de pesquisadoras como Carla Rinaldi, uma pedagoga italiana, que vai dizer
que vai nos dar uma nova pergunta, que é como podemos ajudar as crianças a encontrar o sentido do que fazem e do que experimentam. Ou a pergunta que a Susan McKay nos sugere: e se os educadores considerassem todas as crianças criativas, cheias de imaginação e fascínio, e se sentissem com capacidade e responsabilidade para nutrir essas características? Vamos partir de um pressuposto importante. As crianças, em geral, querem saber, querem explicar e querem fazer para saber e entender melhor o mundo à sua volta. Como tudo é muito novo, o impulso da criança está voltado em descobrir o seu entorno utilizando todos os seus recursos cognitivos, emocionais, sensoriais e comunicativos que dispõe. Além disso, geralmente o que motiva as crianças a saber e a fazer algo está intimamente ligado com o desejo em resolver suas necessidades e problemas mais imediatos. E o que sustenta o seu desejo em aprender são suas próprias perguntas. E aqui está uma bela pista para nós professores. A motivação em testar e colocar às provas são as perguntas das crianças. A aventura de aprender e conhecer o mundo criativo e significativamente está fortemente conectada com a especificidade, com o modo como as crianças brincam. Nesse sentido, a novidade que as crianças trazem com elas, quando chegam a cena humana, se expressa através de diversas formas que utilizam para brincar, explorar, investigar e imaginar. E é justamente porque fazem isso que conseguem criar e imaginar novas possibilidades para o mundo, como tem se percebido nos estudos mais recentes da neurociência. A Susan McKay reforça que o processo de aprendizagem ele é um processo criativo. Essa máxima fica ainda mais evidente se examinarmos o modo como uma criança brinca, já que o brincar pode ser entendido como o ethos da criança, ou seja, como a sua forma peculiar de descobrir e construir sentidos e explicações ao mundo, a si mesma e aos outros. É por isso que Humberto Maturana e a Gerda Wetzler advogam que um dos fundamentos da condição humana é a dimensão lúdica, que além de ser um pressuposto para continuarmos a agir e a pensar quando chegamos na vida adulta, também é recurso para mantermos o autorrespeito e superarmos a alienação, a retórica vazia e a obediência. Também o Brunner vai destacar sobre o ímpeto interno das crianças em aprender e interpelar o mundo. É isso, por exemplo, que motiva as crianças a se comunicarem e irem utilizando a linguagem convencional para participar do grupo social que fazem parte. Dizendo de uma outra forma, podemos chamar de uma curiosidade espontânea da criança o seu esforço constante em compreender a si, ao mundo e mais ainda de fazer parte dele. E nessa perspectiva, é importante recuperar a ideia do Paulo Freire quando ele afirma que a curiosidade já é conhecimento. Na verdade, a curiosidade é a primeira condição para que a aprendizagem aconteça, é uma espécie de motor propulsor, e por isso é a base da construção de todo o conhecimento. A curiosidade é o ponto-chave da agência da criança em seu processo de aprendizagem e é também onde se instala o hábito da pergunta. São as perguntas que abrem as portas do pensamento. O fato é que as crianças precisam que os adultos criem bons contextos. Mais ainda, que seja protegida sua não convencionalidade no modo de pensar e fazer para que elas experimentem e imaginem novos mundos possíveis. Nem podemos abandonar as crianças à sua própria sorte, nem podemos sobrepor as nossas perguntas sobre as perguntas delas. Então, o contexto que a criança participa tem um papel fundamental na complexificação e na ampliação desta que é uma curiosidade espontânea para ir se transformando em uma curiosidade epistemológica, como o próprio Paulo Freire vai nos dizer. E aí eu gosto da ideia de transformar a escola num bom oásis de pergunta, como uma alternativa para a construção de um ambiente em que a curiosidade, a criatividade e o pensamento criativo sejam focos de atenção. O compromisso com a pergunta se alinha com uma ideia de conhecimento enquanto inacabamento e incerteza. E para tal, o ambiente de aprendizagem precisa proporcionar a possibilidade para que as crianças explorem, imaginem, tentem, façam, refaçam, conjecturem, criem hipóteses e elaborem explicações sobre si e sobre os fenômenos. Chegando aqui, eu passo para a última parte da minha intervenção, que será muito breve, porque eu fiquei pensando na importância e no alcance de um evento como esse, decidi finalizar com algumas recomendações aos gestores e professores, pois penso que a gente poderia ser importante para a gente avançar no enfrentamento dos desafios que temos pela frente. Foi aí que eu lembrei
da Cass Ullman, uma renomada designer do brincar. Ela comenta que seu papel como design não é projetar brinquedo, mas criar condições para brincar. E aí eu penso que aqui está o ponto-chave. Nosso papel é criar as condições para que as crianças possam viver e brincar. Tais condições envolvem a abertura de possibilidades que os contextos podem oferecer para as crianças imaginarem, testarem, explorarem ideias e inventarem coisas novas, que é o que exatamente precisamos proteger nas crianças, essa novidade e essa não convencionalidade que elas carregam com elas. E é por isso que eu entendo que a educação infantil figura como um lugar privilegiado para os bebês e para as crianças. As crianças precisam estar com seus pares para poder brincar e criar vida nova. Enquanto brincam, as crianças também investigam, narram, exploram, inventam, se divertem. E por isso a Escola de Educação Infantil ela se transforma num laboratório embrionário de cidadania, de aprendizagem da cultura, de construção de conhecimento, de legitimidade da curiosidade das crianças e de promoção da cultura infantil. É por isso, é importante que a gente faça um amplo esforço para assegurar que condições sanitárias das instituições sejam atendidas para poder viabilizar o funcionamento das escolas. Entender que cada caso é um caso, e aí aquele olhar genérico e amplo para a realidade das instituições provavelmente não atende às demandas e particularidades de cada escola, e aí eu sugiro e acho fundamental que as secretarias de educação estejam próximas das unidades para entender suas demandas e viabilizar a resolução delas, para que se garanta e viabilize o retorno imediato das escolas, que não abandonem nenhuma criança. Esse é um dos relatos que mais ouço. Em função da pandemia, foi perdido o contato com muitas crianças, e isso me assusta muito e me preocupa muito. Aqui é preciso se articular com outros setores e agir para localizar as crianças e fazer um amplo esforço no atendimento delas. Vou recomendar ainda, e por isso fiz essa defesa das características de como as crianças aprendam, que não façam adesão a livros didáticos ou qualquer manutenção dessa pedagogia delivery. As necessidades das crianças não encontram eco nos livros didáticos, mas em outros tipos de materiais didáticos e pedagógicos, como livros literários, livros informativos, materiais para expressão plástica, brinquedos não estruturados e estruturados, e especialmente façam uma forte adesão e profunda adesão na formação de professores. Esse é um investimento necessário, na formação e no acompanhamento dos professores, que, do meu ponto de vista, é uma das estratégias mais eficazes na transformação do contexto. Eu termino, então, fazendo um forte apelo a toda a nossa audiência de hoje em pactuar a pauta da oferta e do atendimento de qualidade da educação infantil como projeto estruturante dos próximos anos. Isso envolve investimento, e esse investimento não apenas assegura o atendimento aos direitos de bebês e crianças, como também se compromete com um projeto civilizatório mais humanista, mais digno e com mais promessa de futuro. Termino por aqui, desculpem se passei no tempo. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Obrigada, Paulo. Foi realmente assim uma aula sobre o que é qualidade na educação infantil e as especificidades que a gente tem que respeitar para poder realmente promover o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Muito obrigada. Eu gostaria de aproveitar esse painel aqui com esses especialistas em educação para lançar o 8º Working Paper do Núcleo Ciência pela Infância, sobre qualidade da educação infantil, justamente o tema que a gente está tratando aqui. Ele está aqui na minha mão e também na tela aí para vocês verem. E ele trata justamente, né, de forma objetiva e acessível do que a gente tem que considerar que é qualidade na educação infantil, levando em conta a legislação brasileira e as importantes referências teóricas da área. Ele também explora as estratégias para avaliar a qualidade da educação infantil, com vista a melhorar o atendimento em creches e pré-escolas.
Muito bom, né, gente? Vai estar disponível no site do NCPI essa publicação. Leiam, faço o convite aqui para que todos se debrucem sobre ela. A gente está com um tempo bastante estourado. Quando a conversa é boa, o tempo sempre estoura, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, em relação à questão das desigualdades educacionais, que eu acho que esse é um tema muito importante no Brasil e com a pandemia isso fica ainda mais evidente. Então, quais são as estratégias agora no retorno das atividades presenciais para a gente endereçar essas desigualdades e como a gente pode trabalhar numa avaliação mais individual das crianças, respeitando as especificidades da educação infantil. Então, vou passar a palavra primeiro para o Thiago e depois para o Paulo. Bia, bom, primeiro, parabenizar as duas apresentações muito bacanas. Eu acho que, de fato, no nosso contexto atual, o tema das desigualdades de aprendizagem, eu vou falar não só desigualdades educacionais, mas de aprendizagem, eu acho que ele é central no debate educacional brasileiro. Os dados que a gente trouxe aqui, eles mostram claramente que tem uma parcela da população, um grupo de crianças que foi mais fortemente impactado. E quando a gente pensa no direito da criança, e o Paulo estava trazendo alguns aspectos disso, assim, eu acho que aquela formulação, olha, a criança tem o direito de estar na escola, ela tem o direito de acesso à educação infantil, eu acho que essa formulação ela é insuficiente, ela é incompleta. A criança tem o direito de estar, de acessar a educação infantil, de estar na escola e de se desenvolver e de aprender. Esse é o direito. A gente tem hoje no Brasil bons dados sobre as desigualdades de aprendizagem no ensino fundamental e esses resultados todos sugerem, né, que essa melhora que a gente viu nos últimos 15, 20 anos, em parte ela se deu porque o grupo que já estava na metade superior, ele ganhou e ele puxou a média. Tem uma parcela da população brasileira que acessa a escola, mas não tem o seu direito de aprendizagem garantido. Os dados que a gente trouxe aqui, eles são inéditos para essa faixa etária, mas eles reforçam esse chamado, e acho que a pandemia, ela exacerbou um quadro que já existia. Para trazer um exemplo, Bia, eu acho que um ponto importante aqui, lá no relatório que a gente está lançando hoje, a gente tem uma medida que a gente chama de ambiente de aprendizagem em casa, que são rotinas, na verdade, brincadeiras que são realizadas pelos pais junto com a criança, e a gente sabe, por pesquisas internacionais e pesquisas que a gente também fez aqui no Brasil antes da pandemia, que essas interações de qualidade, brincadeiras que são propostas dentro de casa, elas explicam parte do desenvolvimento da criança. Foi ressaltado aqui, a criança ela não aprende só na escola, ela aprende na escola e em outros contextos. Um desses contextos principais é dentro de casa, e a gente acha que a escola tem um papel importante nessa retomada do desenvolvimento, em apoiar as famílias para que as crianças tenham uma rotina dentro de casa que gere, de um lado, maior bem-estar, e a gente trouxe, por exemplo, dados, né? É importante a gente pensar estratégias para minimizar a exposição das crianças à tela, mas, por outro lado, usar esse tempo para que as crianças tenham mais oportunidades de brincar com outras crianças, brincar ao ar livre, em contato preferencialmente com a natureza. São essas as interações que vão gerar desenvolvimento, e a gente observou que o nosso indicador de aprendizagem em casa está muito associado com o indicador de nível socioeconômico. O que isso quer dizer? Quanto maior o nível socioeconômico na média, maior o ambiente de aprendizagem em casa. Então, acho que as escolas, as redes de ensino têm um papel importante aqui em apoiar todas as famílias, principalmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade, a construir uma rotina mais adequada, mais saudável e que gere, no limite, mais desenvolvimento para as nossas crianças. Obrigada, Thiago. Eu queria ouvir, então, o Paulo e a Márcia. Eu vou pedir para vocês serem bem sucintos. A culpa da organização. Eles que estão falando que a gente tem que terminar, porque, por mim, eu continuaria aqui, mas tem muita coisa boa ainda para vir no simpósio, então a gente tem que encerrar a mesa. Então, primeiro o Paulo, depois a Márcia. Obrigada. Então, Bia, acho que o Thiago já trouxe bastante elementos, né? E eu resumiria dizendo que ou a gente pactua essa possibilidade das crianças retornarem à escola, ou a gente vai continuar
esse legado de produção de desigualdade. A gente precisa lembrar que isso já era um problema antes da pandemia, e a pandemia só veio acentuar essa problemática de acesso ao espaço social da escola, porque aqui eu estou falando da reivindicação do espaço social que a escola de educação infantil representa para a vida dessas crianças, para muitas delas como a única oportunidade de ampliação de mundo. Se isso já era um problema antes, se acentuou agora. Então, ou a gente pactua, e esse pacto implica investimento, implica formação, implica monitoramento e acompanhamento dos processos que vão se desdobrar a partir daqui, ou nós vamos continuar produzindo uma sociedade mais desigual. Em 2 minutos seria isso que eu reforçaria como um convite a todos de reivindicar um processo de investimento muito amplo e profundo na educação infantil. A gente sabe que esses 6 primeiros anos de vida são bastante estruturantes para a vida das crianças, e a gente precisa, como sociedade, se comprometer com a história e a vida dessas crianças, desses bebês e dessas crianças de todo o nosso país, não só de algum grupo muito privilegiado. Obrigado pelo convite, obrigado pelo evento necessário para a gente fazer essa discussão. Márcia. Bem, eu vejo que a questão das desigualdades educacionais, você colocou 2 pontos aqui. É um aspecto que nos preocupa muito enquanto dirigentes municipais de educação, a questão das políticas públicas mais assertivas, mais positivas, e o investimento em relação à infância. Hoje, para você manter o aluno da educação infantil e do ensino fundamental, a educação infantil, você necessita de muito mais insumos, muito mais investimento para você manter a qualidade. E quando nós falamos em investimento, a gente sempre costuma muito ouvir aquela fala assim, mas é culpa da gestão. Não é bem culpa da gestão. Uma boa gestão é essencial, só que os investimentos também são essenciais. É necessário realmente termos espaços físicos. Vocês viram pela minha apresentação a quantidade de escolas de educação infantil que ainda não tem banheiro em nosso país. Isso é um dado muito sério. Não temos brinquedos, não temos materiais escolares em muitas escolas. E isso depende realmente de uma política educacional séria, que realmente vá recurso até os municípios para que seja ofertado realmente condições. E essas condições influenciam também na própria questão da formação que as redes vão estar conduzindo com os seus profissionais. Hoje, para você trabalhar na educação infantil, você tem que ter conhecimento teórico, prático, tem que saber acolher, tem que saber ensinar. É uma etapa da educação onde a criança está iniciando. Então, é um trabalho que tem que ser conjunto, não somente a educação, mas também outras políticas no âmbito municipal, estadual e federal. Em relação à questão da avaliação, eu acho essencial, é necessário ter uma avaliação da criança, acompanhando caso a caso, criança a criança, não somente a avaliação ali na escola de educação infantil, mas também por parte de outras secretarias e outros ministérios, assistência social, que deverão também estar acompanhando a questão social dessas crianças, porque a escola, ela acaba recebendo essas crianças e a questão social também influencia na educacional. Então, a avaliação, tanto a avaliação diagnóstica quanto a avaliação dos indicadores, é imprescindível nesse momento para garantir a qualidade. Muito obrigada, Márcia. Bom, como eu falei, a gente está perto do fim e eu chamo aqui de volta a Cíntia para dar prosseguimento à programação. É por isso que eu já estou aqui pertinho deles, já estou pertinho de vocês, estava acompanhando aqui essa mesa. Muito importante a gente tratar desse tema, tudo muito necessário que a gente falou até aqui hoje. Obrigada, então, Beatriz, Tiago, Márcia, Paulo, pela colaboração de vocês, para a gente amplificar esse assunto. E só mais lembrando, né, a Beatriz falou dessa publicação que está ali do lado dela, vai estar disponível lá no nosso site, para você baixar, também lá no site do NCPI. Se quiser, pode pegar, pode ficar com ela na mão, não tem problema nenhum. Obrigada, então, pessoal, a gente volta a se falar logo mais.